Antes de encerrar o dia, tem duas coisas acontecendo. Uma no Oriente Médio e outra na Europa, que são bem importantes. E a gente acha que você precisa saber antes do fim do dia, porque as coisas podem mudar durante a noite. Primeiro, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, uma das coisas que o presidente Trump comentou hoje foi sobre dar uma oportunidade para o lado ucraniano produzir um monte de mísseis. Já já a gente fala mais sobre isso. Mais cedo, a CBS News publicou na internet uma entrevista. Divulgaram um trecho com Volodymyr Zelensky, em que ele falava sobre ter enviado uma carta à Casa Branca e ao Congresso dos Estados Unidos, pedindo autorização para fabricar mísseis Patriot. Isso é muito importante. A gente precisa aumentar a produção. Eu conheço todas as empresas dos Estados Unidos, empresas enormes, excelentes. Mas só os Estados Unidos conseguem produzir esses números. 60, 65 mísseis por mês, diante dos desafios de hoje, não é nada. A Rússia sabe disso. Não é, digamos, uma informação secreta. Precisamos ampliar a produção. A Alemanha agora tem algumas licenças. Eu pedi isso ao governo anterior. E estou pedindo ao governo atual, deem licenças à Ucrânia. Nós vamos aumentar a produção de mísseis Patriot. Isso vai ser muito útil para nós. Vai ser muito útil para o Oriente Médio, para todos que os Estados Unidos decidirem ajudar. Ok, isso parece bom à primeira vista. Mas vamos falar sobre como ele conhece todos os jogadores, todos os grandes nomes de quem ele tanto se gaba. E você deve se lembrar disso. O Gary volta e meia traz esse assunto. E é mais um dia em que a gente precisa falar sobre isso. Todas aquelas carinhas felizes, joinhas pra cima, essa é a foto de dezembro de 2023. E dá pra ver que todo mundo tá super feliz. Parece até foto de escola, mesmo estando no meio de uma ofensiva que foi um completo fracasso. Mas olha, eles estão conseguindo boas oportunidades de negócio, então continuam sorrindo. Por que não estariam? Nenhum dos familiares dele está morrendo. Nenhum dos compatriotas deles está morrendo. Eles só estão recebendo cheques bem gordos. Então dá para imaginar, se a gente tivesse uma câmera aérea mostrando cada um desses caras hoje, nas duas imagens eles provavelmente estariam sorrindo ainda mais, pensando, isso faz todo sentido, a gente adoraria fazer isso. Mas é importante lembrar o contexto do que estamos falando aqui. Essa é uma guerra que já dura 4 anos e meio. De frente. En disso, em remetendo that este mísseis de long alcance sobre os pelos entre a Ucrânia. A Ucrânia está tentando fazer o mesmo, tentando reagir, mas a capacidade e o tipo de mísseis que eles têm são bem menores e não são muitos. A maioria acaba sendo derrubada, porque a Rússia tem um sistema de defesa aérea militar integrado bem forte. Os S-300, S-400, S-500. E ao que tudo indica, alguns S-600 novos devem entrar em operação em breve. O que eles têm é bem robusto, e a maior parte dos ataques é neutralizada. Do lado ucraniano, não é assim, por isso ele está pedindo esse tipo de armamento. Bom, mais cedo hoje, quando o presidente Trump se reuniu com Volodymyr Zelensky, parece que Zelensky pediu de novo, e o Trump respondeu assim. Equipamento de elite. E você não precisa, necessariamente, de equipamento de elite para uma guerra. Então, uma das coisas que a gente vai conversar é sobre dar uma licença para vocês fabricarem os Patriots. Legal, né? Assim, vocês não podem reclamar que a gente não tá mandando o suficiente. Eu diria, façam vocês mesmos. Ok, agora isso parece bom. Então o Trump diz algo tipo, sabe de uma coisa? Valeu pela carta, ficou ótima. Acontece que muitos daqueles caras que estavam nas duas fotos são amigos do presidente Trump, então eles ficaram mais do que felizes em fechar um acordo. Aí ele fala, claro, sem problema, pode fazer. Agora, qual impacto você acha que isso vai ter na guerra? Vamos dar uma olhada nisso. Primeiro, se a gente acabou de entregar todos os mísseis, e acho que foi há poucos dias,
O Zelensky tem provocado bastante o Ocidente, os países europeus também, e os Estados Unidos, mas principalmente os europeus. Ele tem dito algo como: olha, não vem me dizer que vocês têm um contrato para produzir mísseis para a gente em 2027. A gente precisa deles agora. Então, nos deem todos os seus mísseis. Deem tudo o que vocês têm. Depois vocês podem repor o que faltar, sem problema. A gente vai começar a produzir alguns aqui no nosso país. Agora, se você não entende como o sistema funciona, pode até achar que isso faz sentido durante a guerra. Se fosse no segundo, terceiro ou quarto mês da guerra, talvez até fizesse algum sentido, mas já estamos no quarto ano e meio dessa guerra. E agora temos um conjunto de evidências, tanto no Oriente Médio quanto na relação entre os Estados Unidos e Israel, sobre como funcionam nossos mísseis de defesa aérea. Porque é disso que estamos falando, dos mísseis interceptores usados contra mísseis balísticos. Esse é o principal ponto aqui. Alguns também servem para drones, mas há muitas outras formas de derrubar drones. A gente está falando principalmente de mísseis balísticos, porque essa é a maior ameaça da Rússia. É o que eles têm de mais perigoso. A gente sabe que esses interceptores, especialmente os PAC-3, que é do que ele está falando, praticamente não interceptam nada. Mesmo que tudo funcione perfeitamente, todos os tubos de lançamento, todos os radares, tudo operando direitinho, ainda assim, quase nada é derrubado. O professor Ted Postol mostrou as provas físicas, os vídeos, mostrando todos aqueles mísseis vindo do lado iraniano e como quase nenhum foi interceptado. Dá para ver isso praticamente todo dia, nesses ataques que a Rússia está lançando contra a Ucrânia agora. Eles estão priorizando a capital, como você certamente imagina, em tempos de guerra. Mas veja só, acho que foi anteontem, a gente mostrou um dos poucos vídeos em que algo parece ter sido interceptado. Quase todo o resto está passando com aquelas explosões enormes. O Gary continua mostrando onde os russos estão atingindo os depósitos de munição escondidos dentro da cidade de Kiev, e também aqueles que ficam nos arredores. E teve outros casos em que a gente nem tinha vídeo, onde sim, como esses aí, não houve nenhuma interceptação. Mesmo quando os mísseis Patriot são lançados, eles não conseguem parar. E quando a gente fala disso, estamos falando de um míssil balístico. Quando a gente fala desses mísseis hipersônicos que a Rússia tem, e claro, o Kinjal por cima disso, mesmo os hipersônicos comuns, os PAC-3, não interceptam nenhum deles, porque essa tecnologia simplesmente não foi feita para isso. Eles não conseguem. Então não dá para fazer isso, não dá para parar. Esse é o primeiro ponto. Mesmo que você conseguisse tudo, mesmo que a Europa fizesse tudo o que você pediu e literalmente esvaziasse os depósitos para mandar tudo para você, ainda assim, o resultado seria o que a gente está vendo aqui na tela. A Rússia vai continuar lançando os mísseis que tem, porque, obviamente, o nível de produção de mísseis ofensivos deles agora é bem maior do que era no começo da guerra. E eles podem continuar atirando. Eles demitiram 80 pessoas em um único dia. Foi ontem ou anteontem. E isso vai continuar acontecendo. Então você não vai mais contar com eles. Ou seja, mesmo que você consiga o que pediu em relação à guerra, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas esse nem é o único ponto em jogo aqui. Vamos pensar um pouco. Você tem ideia de quanto tempo levaria se alguém dissesse: tá bom, o presidente Trump deu a ordem hoje, começa a contagem regressiva. E se tudo começasse a andar imediatamente? E eu estou falando de todos os recursos naturais necessários, de todo o aço, de tudo mesmo para construir uma fábrica, o que ele está mencionando na Ucrânia, é isso que ele quer, para poder fazer lá na Ucrânia. E se a Rússia simplesmente disser: sabe de uma coisa? Olha só, digamos o seguinte, a gente não vai lançar nenhum míssil contra vocês, não vai interromper a construção, vamos simplesmente deixar vocês fazerem isso. Claro que na prática, eles não fariam isso, mas para esse cenário, vamos supor que fariam, ou que de alguma forma a Ucrânia conseguisse fazer isso sem que os russos soubessem.
Talvez fosse em algum lugar subterrâneo. Talvez tivesse uma caverna enorme em algum ponto e pudessem construir tudo lá embaixo, onde a Rússia não conseguisse ver. Isso seria ótimo. Vamos dizer que levaria mais ou menos 3 anos, a partir do momento em que a primeira pá de terra fosse virada para começar a fundação dessa nova fábrica, até sair o primeiro lote de mísseis prontos. 3 anos. Na verdade, entre 3 e 5. Estou te dando o benefício da dúvida. Vamos supor que tudo funcione bem. A Ucrânia não vai aguentar tanto tempo assim. Eles não conseguem continuar lutando essa guerra desse jeito. Você já vê, a Rússia já está avançando. Mesmo que eles recebam mísseis Patriot, os que já têm são como uma peneira. Então, isso não vai fazer diferença nenhuma. O presidente Trump pode até dizer, claro, sem problema, vamos te dar isso, porque isso faz os amigos dele ganharem dinheiro. Mas é só isso que vai acontecer, porque levaria tempo demais, mesmo que você apertasse todos os prazos. E digamos que levasse só 2 anos. Vamos imaginar que o pessoal lá fizesse um trabalho heróico e reduzisse aquele prazo de 3 a 5 anos para 2, cortando tudo o que fosse possível, trabalhando literalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem folga e tudo mais. E eles colocaram tudo para funcionar. A produção começou e logo os mísseis começaram a sair da linha. Mas isso não faria diferença nenhuma. Poxa, olha só o que a gente fez. Pelas informações que eu consegui levantar antes de vir para o programa, em 2022, a gente produziu 250 mísseis PAC-3. Aí quando a guerra começou, dissemos, opa, vamos precisar de muito mais do que isso, porque estamos doando boa parte dos nossos estoques para a Ucrânia. E vamos ter que repor esses estoques e ainda manter os nossos. Então decidimos ampliar a capacidade. E foi o que fizemos. Praticamente dobramos em 2 anos. Em 2024, chegamos a 500 mísseis produzidos. Depois dissemos, vamos expandir ainda mais. E até o fim deste ano, vamos estar produzindo cerca de 620 mísseis por ano. 620 mísseis por ano. 620 missiles per year. 4.5 years into this war. 4 anos e meio depois do início dessa guerra, a gente passou de 250 para 620. Você sabe que dá para gastar essa quantidade de mísseis em mais ou menos 1 mês, talvez até menos, dependendo do volume de fogo inimigo. E quando a gente percebe que eles estão interceptando uma porcentagem bem pequena, vamos ser generosos e dizer que é 10%. Pode nem ser isso. O professor Postol acha que é menos. Mas vamos supor que a gente não tenha todas as imagens e que talvez existam outros casos por aí. Mesmo assim, sendo bem generosos, digamos que seja o triplo do que o professor Postol estima e que chegue a 10%. Isso quer dizer que 10% desses mísseis vão acertar alguma coisa e os outros 90% vão errar o alvo, enquanto os mísseis inimigos vão ao objetivo. Dá para gastar o equivalente a 1 ano inteiro de mísseis nossos em mais ou menos 1 mês. Mas para o lado da Ucrânia começar do zero, levaria, nas melhores circunstâncias, uns 2 anos para iniciar a produção. E mesmo assim não daria para produzir nada em grande escala. E isso, claro, supondo que a Rússia não descubra, não faça um ataque aéreo na fábrica ou algo do tipo. Entende o que eu quero dizer? A gente está colocando muita esperança nisso, muita atenção, como se fosse algo decisivo. E não é. Os mísseis não funcionam. Os mísseis ofensivos russos vão passar. E isso também é um problema para a gente. Aliás, é um problema bem maior. É um problema para Israel. É um problema para os Estados Unidos, que estão enfrentando isso agora no Oriente Médio. E que Deus nos ajude se algum dia a gente entrar num confronto com os russos, porque eles têm muito mais mísseis ofensivos e muito mais tipos de mísseis ofensivos do que nós. E mesmo que alguém diga, mas algumas das nossas melhores armas também conseguem atravessar os sistemas de defesa aérea da Rússia, vamos supor que isso seja verdade. Ainda assim, a gente não tem tantos. Então, se entrar num tipo de combate desses, não vai ser uma luta justa. A gente não vai estar à altura e vai ficar em desvantagem, tanto no ataque quanto na defesa. Que Deus nos ajude se a gente entrar numa guerra.
A Ucrânia, no fim das contas, é só mais dinheiro indo para o bolso dos contratados da área de defesa e de outras pessoas nessa cadeia, que ganham com a venda de matérias-primas, de aço, de qualquer coisa usada para construir equipamentos. Ou seja, todos esses contratados acabam ganhando muito dinheiro. As tropas na linha de frente não vão receber ajuda. As pessoas nas cidades não vão ser protegidas por isso. E mesmo assim, ninguém fala sobre isso. Provavelmente esse é o único programa que você viu em que alguém está chamando atenção para esses pontos. Tudo que eles comentam é, sim, eles vão construir para eles mesmos. Foi isso que o presidente Trump falou, que vai ajudar, que vai gerar dinheiro e por aí vai. Mas isso não vai fazer diferença nenhuma na guerra. Nenhuma. A situação dos Estados Unidos agora é que a gente parece completamente desconectado da realidade. Eu queria que esse fosse o fim do programa de hoje e que eu só fosse te atualizar sobre esse ponto. Mas, infelizmente, tem outro grande problema lá no Oriente Médio que também precisa ser tratado. A gente vem contando para você sobre toda essa troca de ataques que comentamos ontem à noite, quando os Estados Unidos deram o primeiro contra-ataque, depois que o Irã atingiu alguns navios na parte sul do Estreito de Hormuz, no corredor de Omã. E depois veio tudo o que aconteceu a partir disso. Os iranianos revidaram contra o Bahrein, o Kuwait e outros lugares ali na região. Aí o presidente Trump, hoje à tarde, disse algo como: "Pois é, pessoal, isso não é tudo. A gente vai lançar mais mísseis ainda, na verdade, mais tarde, hoje à noite." Ele falou isso mais cedo. E depois tivemos, deixa eu ver, o Pete Hegseth dizendo: "Sim, nós vamos atacar esta noite." E ele completou: "Hoje à noite, se for preciso, com a sua autorização, senhor presidente, nós vamos atingir ainda mais e ainda mais fundo, porque essa é a consequência." E a gente pode acabar com o bloqueio. Pode colocar de volta também o bloqueio. E vai ser um bloqueio só para Irã. Qualquer outro país pode ter o que quiser. Tá bom. De novo, isso tá soando bem firme. A gente vai bater neles de novo, vai bater mais forte e vai colocar o bloqueio de volta. Vamos trazer nossos navios de volta para a região. Vamos começar a fechar aquilo de novo e outras pessoas podem sair, mas os iranianos não. Olha, notícia para você. Todo o resto de que você falou já não consegue passar. Eu te mostrei isso mais cedo hoje, por volta do meio-dia, horário do leste. Que a única coisa que tinha passado era o material iraniano. Nada mais, porque eles estão fechando tudo. Eles já mostraram que explodem qualquer coisa na água se você não seguir as regras deles. Então, as únicas pessoas que conseguiram passar foram aquelas que seguiram as regras. Todo esse outro papo de mostrar que é durão, fechando tudo e colocando o bloqueio de volta, só vai servir para garantir que ninguém receba petróleo. Aí o fornecimento global, que ontem já estava em 1/3 do nível de antes da guerra, vai despencar de novo, até quase zero, ou só um fio passando. Como é que isso vai ajudar a gente? É isso que me deixa maluco. A gente adora parecer firme, mas não pensa direito nas consequências, em como isso afeta os nossos próprios interesses. Como é que os Estados Unidos ajudaram ao voltar com o bloqueio? O próprio presidente Trump reconheceu, quando assinou o memorando de entendimento, que a gente precisava fazer isso, porque se não fizesse, poderíamos entrar numa recessão, ou até numa depressão, palavras dele. Ele disse sim, sabe de uma coisa? A gente tem só umas 4 semanas restantes da nossa reserva estratégica de petróleo, da parte que ainda dá para usar. Se continuássemos, ficaríamos abaixo do nível mínimo que precisamos manter. E isso seria um risco, especialmente para o setor militar. O que aconteceu com isso? Ele esqueceu? Cara, isso foi há poucas semanas. Já esqueceu disso? Porque nada disso mudou. A gente ainda continua reduzindo a reserva estratégica de petróleo. E agora, se você realmente cumprir essa ameaça, vamos ter que usar ainda mais. Ou então, vamos simplesmente ficar assistindo o preço global do petróleo subir, porque não vai ter oferta suficiente no sistema.
nem da nossa reserva, nem de um terço que sai pelo Estreito de Hormuz. Então, por que a gente nunca pensa nessas consequências? Isso já seria ruim o bastante por si só. Mas tem mais. Porque o ex-presidente Trump falou que se ele voltar e fizer um ataque, ele disse algo como: a gente já atingiu a ilha de Karg. E ele comenta, nesse trecho que vocês vão ver agora, que ele não atingiu as instalações de petróleo lá. Mas olha, a gente não está atacando no nível mais alto. O nível mais alto das pontes lá, que a gente poderia derrubar. Eu diria que em um dia a gente poderia derrubar todas as pontes do Irã. E não há nada que eles possam fazer a respeito. As instalações elétricas deles, certo? As usinas onde eles produzem energia. Se for preciso, a gente vai destruí-las. Eu não quero fazer isso, mas se for necessário, a gente vai fazer. Eles têm usinas de dessalinização. Se for preciso, a gente vai destruí-las também. Eu detesto essa ideia. Essa talvez seja a única coisa que eu realmente preferiria não fazer. A gente atacou a ilha de Karg ontem à noite. Derrubamos uma parte. Eu disse não toquem no petróleo, porque talvez a gente assuma o controle da ilha de Karg. A gente pode assumir o controle da ilha de Karg. E não há nada que eles possam fazer a respeito. Olha, você disse que não tem nada que eles possam fazer a respeito. Mas tem sim algo que eles podem fazer. Veja, isso veio, se não me engano, de um porta-voz do parlamento iraniano. Ele disse que Trump voltou a falar em ocupar a ilha de Karg. E completou: venham, estamos esperando por vocês, prometendo que nenhum soldado americano voltaria vivo. Você deve lembrar que quando esse assunto surgiu, o Keith Kellogg era um grande defensor disso no começo da guerra. Ele disse algo como: vamos lá, cara. Vamos pegar a ilha de Karg. Vai ser ótimo. A gente consegue fazer isso. Podemos mandar a 88ª Divisão Aerotransportada e alguns fuzileiros das unidades expedicionárias navais, uns 2 grupos que já tínhamos levado para lá. Ele dizia: vamos pegar aquilo. E você lembra o que o lado iraniano respondeu naquela época? Disseram: tá bom, sabe de uma coisa? A gente não vai interferir em nada. Tome a ilha. Vá em frente, desembarque lá. Porque você lembra que meu primeiro comentário foi: olha, isso seria suicídio. A gente não pode trazer os navios do meu por todo o Estreito de Hormuz e pelo Golfo de Omã, tudo dentro da linha costeira do Irã, porque eles têm um monte de recursos que poderiam usar, e a gente nunca conseguiria atravessar aquele corredor. Então, a única forma de entrar seria de helicóptero. E eu fiquei preocupado, porque, cara, esses helicópteros poderiam ser abatidos, e a gente perderia um número grande deles só para chegar na ilha. Mas o lado iraniano diz: nem se preocupa com isso. Sem problema. Pode vir, a gente deixa vocês pousarem. E aí nós vamos trazer o inferno sobre vocês, porque a partir desse momento, vocês se tornaram praticamente nossos prisioneiros. Afinal, a ilha de Karg fica a uma distância em que dá para ver a costa iraniana a olho nu. Eles podem colocar artilharia comum por cima disso. Esquece todas aquelas categorias diferentes de drones, os mísseis de curto alcance, de médio alcance, de longo alcance, que literalmente podem atingir o país inteiro. De novo, estamos falando de uma área do tamanho de boa parte da Europa Ocidental. Tudo isso junto. Seria uma loucura. Sim, você poderia destruir a infraestrutura de petróleo, mas isso dá para consertar. Nossas tropas seriam mortas, e a gente seria expulso ou literalmente destruído, como ele mesmo disse. Mas tem mais uma coisa que o presidente Trump falou ali no final. Ele disse: olha, não há nada que eu possa fazer a respeito. Ele falou desse outro sujeito. Eu vou colocar o começo desse vídeo de novo. Presta bastante atenção no que ele diz. E eu vou te mostrar onde. Olha, a gente não está atacando no nível mais alto. O nível mais alto seriam as pontes lá que a gente poderia derrubar. Eu diria que em um dia a gente conseguiria derrubar todas as pontes do Irã. E não há nada que eles possam fazer a respeito.
Aí você disse de novo. E eles não podem fazer nada a respeito. Quer dizer, na verdade, podem sim. Você falou em derrubar as pontes deles, o que, em primeiro lugar, é um crime de guerra, porque não tem utilidade militar. A maioria dessas pontes é usada para o comércio normal, para o dia a dia do país. As leis da guerra em terra proíbem esse tipo de coisa. Você só pode destruir uma ponte se ela tiver uma utilidade militar direta e específica. Lembra que a gente atingiu uma das pontes em Teherã, que não tinha nada a ver com o exército, nem com a guerra que a gente estava travando? Ele fez isso só porque podia. E pouco tempo depois, a gente assinou o cessar-fogo e concordou com ele. Mas se você for lá e destruir tudo, isso é um crime de guerra. Porque não dá para dizer que toda ponte no Irã tem alguma utilidade militar. Não tem, assim como não tem em nenhum outro país. É por isso que isso vai contra as leis de guerra em terra que nós assinamos e costumávamos seguir. Obviamente o presidente Trump nem leva isso em consideração. Para ele, isso é letra morta, assim como a Constituição, a separação de poderes, o Estado de Direito, tudo isso. Ele simplesmente não se preocupa com nada disso. Mas quando ele pensa, eu posso fazer isso e eles não podem fazer nada, bom, claramente, de forma convencional, eles podem sim. E já mostraram isso em 2 guerras diferentes até agora. E eles deixaram bem claro, se você atacar esses alvos, e especialmente como ele mencionou no fim daquele trecho, as usinas de dessalinização, adivinha quem vai ser o alvo depois? Primeiro, quem vai ser mais afetado são os regimes árabes da região. E especialmente a Arábia Saudita é extremamente dependente disso, como se a vida deles dependesse das usinas de dessalinização. Eles não têm água. Teherã tem. O Irã tem, porque o país é cheio de montanhas. O território inteiro é coberto por montanhas. Eles têm todo tipo de fonte natural de água, reservatórios, lagos e tudo mais. Ninguém mais no Oriente Médio tem isso. Então, se você atacar as usinas de dessalinização deles, e sim, existem algumas no Irã, se você destruí-las, vai causar problemas, claro. Mas não vai ser uma ameaça existencial, porque eles têm muitas outras fontes de água e têm capacidade de transportar essa água dentro do próprio país. Mas a Arábia Saudita não faz isso. E sabe quem mais não faz? Israel. Então, se o senhor, presidente Trump, começar a atacar essas coisas, eles podem, e quase certamente vão, atacar os mesmos alvos do outro lado. Isso pode causar muitos problemas para a gente, obviamente também com a infraestrutura de petróleo. Pode causar um dano de longo prazo para a nossa economia. Essa é uma das minhas maiores preocupações aqui. É uma das minhas maiores preocupações. Mas já não é mais a principal. Porque agora, a maior preocupação, com base nas informações divulgadas hoje, e isso vem da agência de notícias Fars, uma das agências oficiais apoiadas pela República Islâmica do Irã, a agência oficial deles. O porta-voz da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento disse que um novo ataque dos Estados Unidos com uma mudança na doutrina nuclear será respondido em confrontos futuros, por exemplo, com a saída do TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Ele afirmou que mudar a doutrina nuclear e fechar o Estreito de Bab al-Mandab, junto com o Estreito de Hormuz, está sendo considerado. O projeto de lei para sair do TNP já está pronto para ser analisado pelo parlamento. É importante entender o que isso significa. Algumas pessoas viram essa informação, mas não perceberam totalmente as implicações disso. Esse é o passo necessário para desenvolver armas nucleares. O presidente Trump continuou se gabando mais cedo hoje. Olha, esse é o meu plano. É um plano sem armas nucleares. Nada poderia estar mais longe da verdade. Na verdade, eu sempre estive preocupado, e se você acompanha o nosso programa há algum tempo, sabe disso desde o começo, ainda antes da guerra começar, antes até da guerra do ano passado, aquela de 2025, a guerra de 12 dias, a Operação Martelo da Meia-Noite, tudo aquilo, eu já estava preocupado que, se continuassem fazendo essas coisas, acabariam empurrando eles justamente a desenvolver as armas nucleares que vocês dizem querer impedir.
Porque eles não tinham um programa de armas nucleares. Eles tinham um programa de energia nuclear. Eles não tinham um programa de armas nucleares, de acordo com a nossa própria inteligência. E não é para acreditar na palavra do Irã para nada. Nossa inteligência disse isso. O Joe Kent, que participou do nosso programa e foi o número 2 no escritório do diretor de inteligência nacional, confirmou. Ele disse sim, é o consenso. Ele explicou que é muito raro as 18 agências de inteligência dos Estados Unidos, todas sob o guarda-chuva do ODNI, concordarem em algo. Normalmente é preciso buscar consenso em áreas diferentes, mas sempre há divergências. Ele disse que a única exceção foi na avaliação sobre se o Irã tinha um programa de armas nucleares ou a intenção de ter um. E nesse ponto, todas concordaram. Não. Então por que começamos com a Operação Martelo da Meia-Noite e agora estamos iniciando essa aqui? A gente continua dizendo que isso é para impedir eles de terem armas nucleares que eles nunca tiveram. E agora o presidente Trump ainda fala sobre isso. Se ele realmente levar isso adiante e não fizer o que disse naquele trecho, que talvez fizesse, e atacar outros alvos por aqui, isso pode ser o golpe final. O assassinato de Ali Khamenei, logo no primeiro dia da guerra, é algo marcante. Ele é o cara que acho que desde 2003 está no poder. De qualquer forma, desde que ele assumiu, ele manteve a fátua contra isso. Mesmo com muita pressão dentro do governo iraniano, e essa pressão existe há muito tempo, dizendo que eles deveriam fazer isso. O filho dele, que é um desses, já vinha questionando isso nos anos antes de se tornar o líder supremo, antes do assassinato do pai. Agora, o pai foi assassinado, a filha foi assassinada, acho que a esposa também foi assassinada. E ele próprio, ao que parece, chegou a ser ferido. Agora é ele quem está no comando. E todos esses linha dura, que vinham dizendo que deveríamos ter feito isso desde o começo, que esse seria o melhor jeito de nos defendermos, não fizeram por vários motivos. A gente já falou sobre alguns. Eles não queriam que começasse uma corrida armamentista na região, com vários outros países adquirindo o mesmo tipo de arma. Mas se chegar a um ponto de vida ou morte, e se o presidente Trump atacar essas coisas e atingir a infraestrutura de petróleo deles, isso vai ser um golpe financeiro enorme para Irã, sem dúvida nenhuma. Não subestime o quanto de dano isso pode causar à economia iraniana. Um dano de longo prazo, que traria muitas dificuldades para o governo, para suas operações, para cuidar do seu povo e tudo mais. Ao fazer isso, você pode não só provocar uma resposta militar, uma resposta convencional contra nossos aliados na região, mas também acabar empurrando o Irã até o limite, a ponto de eles fazerem exatamente aquilo que você dizia não querer que fizessem. O mundo vai ser um lugar bem diferente depois disso, se eles seguirem por esse caminho. E o Ted Postal já tinha te dito isso no ano passado, aliás. Ele falou que mesmo depois da Operação Martelo da Meia-Noite, como os inspetores tinham sido expulsos, a gente não tem mais como saber de nada. Eles podem montar centrífugas praticamente em qualquer lugar. Não precisam fazer isso nos locais conhecidos. Podem ter feito em outro lugar. Sem os inspetores lá, a gente perdeu a capacidade de monitorar. Eles talvez já tenham feito isso. Porque lembra, não era só, acho que eram uns 400 quilos do material reprocessado a 60%. Eles também tinham toneladas de outros materiais em várias outras instalações de reprocessamento. Alguns a 20%, acho que alguns entre esses níveis, e outros até um pouco abaixo disso. Eles tinham um monte disso. Eles podiam ter usado uma parte daquilo que ninguém está olhando, que supostamente não está enterrado embaixo daquelas 3 instalações desde o ano passado. Eles podiam estar fazendo isso o tempo todo. Podiam estar fazendo em algum lugar que a gente nem sabe onde é. Eles podem ter 90% do material em algum lugar. Então, quando dizem que podem fazer algo assim e se retirar do TNP, isso não quer dizer necessariamente que vão começar um programa novo.
pode querer dizer que agora vão revelar um programa que já existe por causa da guerra contínua de vocês contra nós. Essa é uma das minhas maiores preocupações, que as consequências da nossa arrogância, da destruição da lei de guerra, da destruição do Estado de Direito, da destruição da nossa Constituição e da incapacidade do nosso Congresso de fazer o maldito trabalho dele, que tudo isso acabe cobrando preço. A gente acha que não precisa fazer nada. Ok, tô vendo Gary mostrando alguma coisa ali. Pelo visto, eles já estão em ação, mesmo enquanto a gente fala aqui, às 4 da tarde. Vamos ficar de olho nisso. Gary, continua observando aí. Se encontrar mais alguma coisa, qualquer tipo de relatório sobre isso, me avisa. Mas olha, o lado iraniano já disse, se vocês atacarem a gente, vai ter retaliação. Foi exatamente isso que eles fizeram da última vez. E é isso que vão continuar fazendo. O secretário da guerra, Pete Hegseth, acabou de dizer naquele trecho que eu mostrei mais cedo que sim, eles conseguem fazer tudo isso e atingir todos esses alvos. Pois bem, eles também conseguem. Então vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer agora. Mas essa é a consequência mais grave de todas. O fato de não pensar nas coisas com cuidado, de achar que estamos acima da lei e acima das consequências. A gente é tão arrogante no nosso modo de pensar que acredita que nada tem custo. Mas tem sim. Tem custo para a Ucrânia, tem custo para o povo iraniano e tem custo até para pessoas em Israel. Tem um custo para as pessoas na Arábia Saudita, no Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos. Deve ser bem ruim para eles, imagino. Mas olha, para a gente não tem problema nenhum. Estamos ganhando dinheiro a rodo, ainda podemos fazer tudo o que quisermos. Essa é uma posição imoral, é uma posição burra, e pode ser também uma posição autodestrutiva. Se o Irã sair do Tratado de Não Proliferação Nuclear e se continuar dando sinais de que tem uma arma nuclear, se um dia, do nada, acontecer uma atividade sísmica no meio do deserto, numa parte isolada do Irã, e eles disserem, só para avisar, a gente tem uma arma nuclear, e se vocês não pararem, vamos usar contra vocês. O que você vai fazer então? É chocante, é humilhante. Me dá raiva como americano o fato de a gente sequer estar fazendo essa pergunta, de estarmos à beira de ter que encarar isso. A gente tinha um acordo em vigor. O de 2015 não era perfeito. Tinha alguns problemas, algumas brechas que podiam ser exploradas, tinha uma cláusula de expiração. Tudo isso é verdade. Mas o acordo estava sendo cumprido e representava uma redução significativa na capacidade deles no potencial de avanço nuclear. Uma redução importante, o mais próximo possível de uma garantia de que eles não conseguiriam desenvolver uma arma nuclear, porque havia inspetores no local, inspetores independentes. E eles estavam, em grande parte, cumprindo o acordo. Tudo que a gente precisava fazer era continuar daquele jeito. Era só não colocar mais sanções sobre eles. Manter o alívio das sanções que tínhamos prometido desde que eles cumprissem o acordo. E quando eles cumpriram, se a gente tivesse feito a nossa parte e mantido a palavra, o Irã teria tido um incentivo para continuar fazendo isso indefinidamente. Não teria feito diferença em 2025, quando chegasse a cláusula de 10 anos. Eles teriam todos os motivos do mundo para seguir adiante. Essa ideia que a gente criou nas nossas cabeças conservadoras, e na verdade também dentro do chamado Partido Único, não é só do lado conservador. Muitos liberais fizeram a mesma coisa. Esses fanáticos por guerra, não importa o rótulo político que tenham, vivem repetindo a mesma coisa. É um regime maníaco. O Jack Kinney mora aqui no país e é só disso que ele fala. O Lindsey Graham, então, como é que é? Chama eles de nazistas ou de nazistas religiosos, esse tipo de coisa. Dizem que só vivem para destruir, que querem acabar com Israel e matar a gente. E eu já tô de saco cheio desse papo. Em 47 anos, eles não fizeram nada disso. Foram eles que levaram nossos ataques. Nunca agiram assim, até a gente forçar demais, e aí reagiram.
E agora a gente se pergunta, será que estamos prestes a empurrar eles para o último limite? Porque aí sim, eles podem acabar conseguindo uma arma nuclear. E agora, ou a gente entra numa guerra nuclear, o que seria catastrófico para os interesses de todo mundo, ou vai ter que conviver com um Irã nuclear. E tudo isso por causa da nossa arrogância, da nossa estupidez, da nossa sede de guerra e da nossa ganância por dinheiro. Muita gente ficou rica com tudo isso, com armas, sanções e todo o resto. Tem gente que ficou absurdamente rica por causa disso. Ótimo para eles. Mas pode ser terrível para muita gente. Eu rezo para que isso não aconteça. A gente vai continuar acompanhando essa situação. Se surgir alguma novidade importante, a gente volta a falar disso ainda hoje à noite. Mas é aí que estamos agora. E pode ser que estejamos no começo de algo, como aconteceu ontem à noite, quando atingimos 80 alvos. Então, seja lá o que tenha acontecido em Zurique, que está sendo noticiado agora, pode haver mais coisas vindo por aí. E pode ter certeza, vai haver uma resposta, vai haver retaliação. E para onde a gente vai a partir disso? Ninguém na Casa Branca sabe, porque ninguém pensa além do próximo passo. Eles nem estão jogando damas direito. Imagina pensar 3 ou 4 jogadas à frente, como num jogo de xadrez, que é o que deveriam estar fazendo. E talvez todos nós acabemos pagando o preço por isso em breve. Muito obrigado, pessoal. É tudo por agora. Fiquem ligados no canal. A gente volta se tiver alguma novidade. Até lá! A guerra com o Irã foi um enorme sucesso militar. E olha, eu só posso responder dizendo o seguinte: eles não vão ter uma arma nuclear. Eu acho que foi isso. Eu estive lá por um único motivo, o de garantir que o Irã não tenha uma arma nuclear. Eu chamo isso de desnuclearizar o Irã.